Olá pessoal, olá família, tudo bem com vocês? Então, estamos começando agora mais um episódio do Pra Tudo Prosperar. E vem pra cá, vem pro nosso cantinho do bate-papo. A gente acredita sempre numa boa conversa, num bom diálogo, sempre tem algo a acrescentar, principalmente com os convidados que a gente sempre traz aqui. Eu falo para a Hélida, vamos trazer convidados que a gente tem afinidade e temas que também a gente aprende juntos, né? Então, o tema de hoje é super relevante. Eu vou dizer aqui que nós vamos fazer hoje um serviço de utilidade pública. Nós vamos estar conversando sobre saúde emocional, né? O tema é como a gente detectar os sinais, né, que trazem ansiedade e depressão dentro da família. Então, com certeza, assim, chama aí os seus friends, né? Vamos fazer esse canal crescer, compartilha, ativa o sininho para você receber sempre mais notificações. E é isso. Compartilha bastante, seu like é muito precioso para nós. Não é isso, Hélida? É isso aí. E assim, realmente, a gente, para prosperar, a gente precisa de estar saudável, né? Em todas as áreas da nossa vida. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para nos ajudar nessa parte da nossa vida, né? Da saúde. Ela é psicóloga há 20 anos, casada, especialista em psicopatologia clínica, com mestrado em psicologia organizacional, professora universitária e o mais importante para o nosso tema, ela é mãe de 2 filhas. A experiência dela na vida pessoal, na clínica e na consultoria em desenvolvimento de pessoas nos dá a certeza de que teremos uma conversa profunda e prática sobre o que mais importa, o bem-estar da nossa família, né? Seja bem-vinda, Tânia de Paula. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite. Primeiro que eu sou amiga de vocês há muitos anos e é uma honra mesmo contribuir com o projeto. Isso aí. Com certeza, né? E a Taninha, assim, além de ser psicóloga, né? E um talento nato na voz, né? Uma cantora, assim, que eu sempre admirei, né? Tenho certeza que você tem muitos fãs por aí. E um dia nós vamos fazer um podcast aqui voltado para a música e nós vamos te convidar para você dar uma palhinha para gente desse gogó de ouro, Com né? certeza, eu amo cantar, amo louvar a Deus, Sim. com toda certeza. É minha essência mesmo. E a gente não precisa ser uma coisa só, né, Taninha? Não. A gente pode ser, dentro do nosso campo de atuação, Ai. bem sucedido, e também nos nossos dons, né, nos nossos talentos, hobbies, sim. né? Eu tenho certeza que Deus não perde tempo com a nossa vida aqui na Terra. Tenho certeza que quando Ele nos coloca aqui, Ele nos chama para uma missão. E Ele dá talentos, Ele dá vocação para usarmos para o reino, né? Mesmo no nosso trabalho, mesmo né, em tudo que você faz. Mesmo que eu não esteja falando de Deus, né, eu fico pensando, dentro dessa área de psicologia, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós não podemos misturar as coisas. Então, mas eu digo, quando eu estou atendendo alguém, né, na clínica, não tem como, né? As minhas palavras, elas vêm de algo, né? Ela transcende, né? Quando nós cultivamos, né? Eu tenho pedido muito, sabe, isso para o Senhor, que Ele seja a minha voz, que Ele seja o meu andar, que Ele seja o meu falar, que Ele seja as minhas decisões. E eu tenho pedido isso ultimamente assim com muita veemência, porque eu não quero roubar o tempo de ninguém, né? Que esse tempo que eu estou aqui na Terra, Precioso. eu queria fazer mesmo o projeto de Deus, o propósito do Senhor. Então, quando eu estou atuando como psicóloga clínica, quando eu estou sendo professora, dentro de mim existe uma mulher com muita fé, né? Uma mulher que ora, uma mulher que acredita. E eu tenho certeza que as palavras que chegam até as pessoas, elas vêm com uma unção diferente, elas vêm com um agir diferente, mesmo que você esteja falando lá do livro, vem diferente. Eu não consigo viver sem, né, viver, trabalhar, desvencilhar Deus da minha vida. Ele é, sim, o meu guia, com toda certeza. Mesmo que eu não Maravilha. esteja no momento, né, de falar, por esse cuidado que precisamos ter, muito cuidado, para não misturar, não cair no charlatanismo.
Então, a minha profissão exige, né, tem esse rigor, mas a minha essência transborda, né? O nosso olhar transborda, a nossa fala transborda, ela transborda o que está cheio, o que está aqui dentro, Sim, né? sim. E com certeza a presença dele é a que eu quero que está, né, transbordando aqui Sim. na minha vida. E acaba que quem está te ouvindo tá lucrando, né? Porque além do conhecimento lá na faculdade, né, científico, dos seus estudos, ainda tem ali o espiritual, né, que está transbordando e que às vezes eles não estão nem Transborda. percebendo, mas Transborda, né? estão se Transborda. alimentando, né? É tão interessante que às vezes, né, eu tô num momento de fala, né, explicando o conteúdo, e às vezes eu vou explicando. Aí quando eu olho, tem um tanto de gente chorando, eu tô arrepiando, eu falo, gente, eu tô falando do livro, Então, eu tô falando do autor, mas é isso que eu falo, né, a gente transborda daquilo que a gente está cheio, a gente transborda daquilo que a gente alimenta, né, e eu acredito que me alimentar espiritualmente, eu acredito que a nossa espiritualidade ela está muito atrelada com a nossa saúde mental. Né? Cada pessoa vai desenvolver a sua espiritualidade. A gente respeita todas as crenças, todas as formas. A espiritualidade ela faz parte do ser humano. E às vezes, até mesmo para a gente entender uma pessoa, você precisa entender como que a espiritualidade dela se desenvolveu. Até mesmo para entender como que a crença dela funciona, né? Quais são os padrões de comportamento, os roteiros de vida que ela tem, estão muito relacionados e atrelados com a crença dela. Então, eu até converso com os meus alunos acerca disso. Quando eu vou atender alguém, eu deixo essa pessoa falar, eu dou liberdade para que ela fale do que ela quiser falar, inclusive da crença dela. E às vezes eu até estudo sobre a crença daquela pessoa para eu compreender esse universo e a forma que ela fez o seu roteiro de vida. Então, é muito difícil a gente tirar a espiritualidade do campo da saúde mental, principalmente. Então, eu considero uma parte nossa. Né? Nós temos a nossa vida social, nós temos a questão da saúde física, nós temos a espiritualidade, nós somos um conjunto de coisas que precisam ser analisados para serem entendidos. E eu acredito que, como psicóloga, conhecer esse universo facilita meu trabalho. E ter essa vertente, ter esse olhar, eu acredito que facilita para o outro, né? Facilita para a pessoa que traz a sua demanda, né? E tem sido uma experiência, acredito que desde quando eu me formei, eu tenho tido muitas experiências que transcendem as questões físicas. bom Então, demais. maravilha. E assim, a saúde emocional, assim, a gente parece que muita gente não deu o devido valor até chegar num momento crítico, né? Com toda certeza. Geralmente as pessoas deixam a saúde mental como um último investimento. Sim. As pessoas não fazem psicoterapia por prevenção, né? Porque a psicoterapia ela deveria e deve ser como um ato preventivo. Ou seja, eu sou aquilo que eu penso. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu percebo. Então, se eu não cuido das coisas que eu penso, né, da forma que eu vejo a vida, né, se eu não trabalho o autoconhecimento, eu posso ter uma percepção equivocada sobre o meu universo. Quantas e quantas pessoas se sentem travadas, né, têm dificuldade de crescer profissionalmente ou de crescer em alguma área por dificuldade de autoconhecimento, por não se conhecer. Né? Porque a psicoterapia só vem num momento muito crítico, de muito sofrimento, e aí a pessoa vem para a psicoterapia, e aí é um trabalho duplo para o psicoterapeuta. Então, a psicoterapia, ela previne muito. Imagine só, a forma de ver a vida, vamos supor, uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa exageradamente
que tem uma autocobrança gigante. Perfeccionista. E, então, essa pessoa, né, pense comigo, ela está sempre acelerada. Ela está sempre acelerada e esses comandos, eles são dados lá na infância. Nós recebemos muitos comandos na infância. Você não pode errar, né? Você tem que acertar em tudo, você tem que ser perfeito. Homem não chora. Homem não chora. Meu Deus. Então, assim, nós crescemos com muito mais críticas do que aprovações. Então, infelizmente, boa parte de nós crescemos com a percepção errada de nós mesmos. Então, e não estou culpando aqui ninguém, né? A nossa pais, vida, né? Não, jamais. A nossa vida é responsabilidade nossa, né? Sim. A minha vida é minha responsabilidade. Sim. A minha jornada, ela é solitária, por mais que eu tenha pessoas comigo, o rolê é comigo. Eu que preciso me cuidar, eu preciso resolver minhas coisas. Sim. Então, quando a pessoa, ela se cuida, né, e conhece, eu me comporto assim, eu estou sempre agindo assim, porque eu era muito cobrado, então eu era cobrado demais, e aí a pessoa fica extremamente exigente consigo mesmo, ela vai chegar a um esgotamento físico e mental, porque ninguém consegue acertar o tempo inteiro, ninguém é perfeito. Então, eu preciso lidar com o fato de que eu posso fracassar, que eu posso errar, isso é inevitável, né? Não quer dizer que eu vou sair, gente, tô indo ali cometer os erros, não. Às vezes, vai saber, né? Mas geralmente nós saímos de casa tentando acertar. Então, e aí, às vezes, nós erramos. Às vezes, nós agimos de forma que foi contra aquilo que a gente acreditou. E a gente entra numa espiral de tristeza, de culpa, né? de culpa e de sofrimento. Isso vai gerar tristeza, isso vai gerar ansiedade, ansiedade é medo. Medo de quê? Medo de não conseguir, medo de que as pessoas não gostem de mim, medo de não ser aceito, medo de não vencer, medo de não casar. Medo. É medo do medo, né? Então, a pessoa torna uma pessoa com muitos medos, isso trava a pessoa em todas as áreas da vida. E essa ansiedade, ela começa a desgastar a sua psique, né? O seu aparelho psíquico. Você começa a se desgastar, porque imagina a energia que a gente gasta com pensamentos negativos. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como eu disse para vocês, nós somos aquilo que nós pensamos. O que nós pensamos é aquilo que percebemos do mundo. Então não vai dar certo, eu não vou conseguir. E agora? Às vezes aí a pessoa começa a perder sono, ela começa a ter insônia, ela começa a ter taquicardia. Isso vai afetar todo o corpo. Daqui a pouco ela começa a ter uma dor de estômago, daqui a pouco é uma dor no peito e de repente ela tem um ataque de pânico. Do mental vem para o físico, né? Vem. Então, ela tem um ataque de pânico. E aí, nessas alturas, ela já desgastou muito o seu organismo. Então, além das doenças psicossomáticas, muitas psicopatologias são oriundas de um sistema, numa psique cansada, estressada, esgotada, por tanta cobrança, por tanto estresse, por tanto cansaço. E aí, essa ansiedade, ela vai se transformar, em alguns casos, em depressão. Por quê? Ela exigiu tanto do corpo, exigiu. A ansiedade tudo acelerado. Daqui a pouco ela vai cansar, o corpo vai cansar. E a pessoa vai entristecer. Depressão é tristeza. E dentro disso aí, a gente vê pessoas arrastando correntes, né? Ao longo da vida, arrastando correntes. Com toda certeza. E aí isso reflete na família. Famílias desestruturadas. E eu queria te perguntar, assim, quais seriam os sinais de alerta, assim, que a gente pode detectar nos pais, nos filhos, que está caminhando para uma desestruturação, assim, levando à ansiedade, à depressão? O que você pode, assim... Que sinais que a gente pode detectar dentro da família? Olha, os sinais que vão aparecer nas crianças e nos adolescentes, eles são um pouco diferentes
com os adultos. Então, por exemplo, eu vou começar com crianças, né? Daí vamos na linha do tempo. As crianças, elas não têm um repertório de fala, um repertório verbal formulado. Então, a criança, ela por um tempo, ela não sabe distinguir o que ela está sentindo. Então, a criança, ela não entende o que é medo, o que é pavor, desconforto, se sentir zangado, né, raiva. A criança, ela não verbaliza, porque ela ainda não conseguiu, né, relacionar o que ela sente com uma palavra. Por isso que com as crianças é bem diferente os sinais de alerta. Certo. Então, geralmente a criança, ela vai começar a ter um comportamento de choro frequente, vai estar sempre chorando, vai ter alterações no apetite. E é interessante... Todo comportamento, né? Completamente. Vai ficar mais birrenta. Tem crianças que choram. Gente, tem que ver, né? O choro tem que ser investigado. Tá fazendo birra. Tá, mas vamos ver o que essa criança tem para dizer. Tanto como que nós fazemos para atender crianças se elas não falam o que elas estão sentindo. Então, eu trabalho com uma ferramenta chamada de ludoterapia, ludo que vem de lúdico, que a criança... ela é investigada, né, feito o diagnóstico e compreende a criança através da interação que ela tem com o brinquedo, com a brincadeira. Uhum. Ou seja, o meio natural da criança se expressar é brincando. Então, eu falo disso também, estou com uma disciplina esse semestre de desenvolvimento da infância, e eu me deleito, porque eu vou falar muito disso, né? Como que você entende a criança? Se você observar o desenho de uma criança, qualquer desenho, a brincadeira que ela está escolhendo, a forma que ela está interagindo com esses brinquedos, ela está falando dela. Ela está falando do seu interior. Então, é importante que os pais observem esse choro frequente, observe o tipo de brincadeira que a criança está escolhendo, porque enquanto ela está brincando, ela está falando. Então, fique atento, né? E nós temos uma dificuldade, né, nos tempos atuais, e eu acho meio clichê falar disso, porque está todo mundo falando, mas não tem como a gente não falar. A criança hoje tem a tela, né, que faz tudo por ela. Uhum. Então, a criança, ela tem tudo pronto aqui. Uhum. Então, ela vai ficar mais preguiçosa para pensar, ela vai ter mais, porque ela quer pesquisar, está aqui, ela já pesquisa, então vai ficar uma menos criativa. E existem muitos casos que isso vira uma fuga, isso vira... É um mundo virtual, né? É um mundo paralelo. Isso. E aí os pais deixam de observar os detalhes, porque a criança acostumou ficar ali, o mundo da criança está voltado. A gente atendo muitos casos assim. O mundo da criança, a realidade da criança é aquilo, e não dá para os pais perceber as diferenças comportamentais, porque, tá quietinha ali, tá sossegada. Tá no quartinho. Tá no quartinho, tá lá vendo o desenho dele. Uhum. E nós temos casos que a criança ou a pessoa, né, existe casos de adolescentes também com esses sintomas, vivendo um universo fora da realidade. Então, ela fala que ela é um personagem do jogo, eu sou esse personagem, ela começa a vivenciar questões que não estão vinculadas com o mundo real. Então, isso dificulta os pais perceberem que algo não vai bem, porque a criança está caladinha, às vezes os pais estão cansados, estão esgotados, existe uma compensação, né? Eu faço isso para você, eu te dou presente, sai no final de semana, tô ok, pai, check, mãe, check. Uhum. Mas, de repente, essa criança, ela já se perdeu. Sim. Ela já se perdeu. E aí vai, gente, para a adolescência, a gente pode entrar aqui na adolescência totalmente prejudicada, porque o cérebro do adolescente, ele está em processo de transformação. Né? 18, 19 anos, esse cérebro está em transformação. Aí vem a bebida, né? Vem o jogo, vem outros tipos de fuga. E, infelizmente,
existem muitos pais perdendo seus filhos vivos. Eles estão vivos, mas totalmente sem noção, totalmente sem direcionamento, totalmente sem uma vida totalmente sem razão, sem propósito, sem direcionamento. E isso vai levar ao quarto escuro, ao quarto fechado, ao silêncio. E aí já é uma característica do adolescente se esconder, se fechar, porque tem muitas questões com autoestima, tem a questão da identidade, né, que está se formando, os conflitos naturais. A gente fala síndrome da adolescência normal. Existem conflitos da adolescência que são naturais, que estão descritos na literatura. E aí, junto a isso, esse adolescente, não, ele está lá no quarto, ele quer ficar daquele jeito. Daqui a pouco, nós temos um adolescente com depressão. Né? A depressão é o vazio, a depressão é a perda do sentido. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu existo. E como existem essas mudanças e essas transformações, essas interações químicas cerebrais próprias, né, do adolescente, junto a essas demandas, pesa demais. Então, nós podemos dizer que a tristeza... Existe uma tristeza que todos nós temos, nós sentimos. Né? A gente tem que entender que nós não vivemos só de dias alegres. E nem devemos... Não, e nem devemos cobrar isso da vida, e nem... Até as pessoas que convivem conosco, a gente precisa deixar muito claro, né? Não tem essa coisa tão positiva que todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que ganhar muito dinheiro, que todo mundo... Não, gente, cada um tem um... Isso é até libertador que você está falando, né? Libertador, gente. Cada um tem uma vida para viver, cada um tem um jeito para viver. E no final, nós somos aquilo que nós conseguimos ser, aquilo que a gente deu conta. Mas e aí, voltando ao adolescente, esse sentimento de tristeza, né? Porque como que eu faço para diferenciar uma tristeza comum de uma tristeza profunda, né? Que a pessoa vai perdendo o interesse por coisas cotidianas. Ela perde o interesse de escovar os dentes, de tomar banho, vai fugir de situações sociais. E às vezes essa pessoa, esse adolescente, pode ser visto como antipático, apático, ruim para relacionar com os outros, mas às vezes não é nada aquilo. Porque a pessoa vai chegando vai perdendo tanto o sentido da vida que ela começa a se esquivar de situações sociais, ela começa a esquivar de encontros em que tem que conversar, porque a pessoa começa a perder as forças. Então, ela vai querer ficar mais num ambiente escuro, mais fechado, mais calado. E é aí que mora o perigo, né? E a gente não pode esquecer também, eu preciso considerar, nesses anos todos eu atuei 14 anos no atendimento psicopedagógico de uma instituição e eu continuo esse trabalho numa outra instituição. Então, a gente atende muitos adolescentes. A gente sabe que a universidade, primeiros, segundos, terceiros períodos, nós temos muitos adolescentes, muitos jovens. E aí, ocorria, né, de algum adolescente estar num quadro de depressão, e esse quadro de depressão, sendo de nível leve, moderado a grave, ele pode ter ideações, né, de autoextermínio. E isso é um fator em que o sigilo precisa ser quebrado, né, como psicólogo. Então, se existe risco da vida ou de atingir outras pessoas, eu preciso quebrar o sigilo. Mas isso é uma combinação. Eu converso com a pessoa, né? Quem que é a pessoa que eu posso conversar para falar que você precisa de ajuda? Porque chega num ponto que não só a psicoterapia não resolve. Essa descompensação Sim. química, cerebral, hormonal, ela já
já não tem como compensar isso só fazendo psicoterapia. Você entrou num assunto que eu ia perguntar logo em seguida. Olha, que bom. Como que a gente distingue, né? A hora que a pessoa precisa de uma ajuda médica, de um psiquiatra, de um remédio, e que a terapia já não conseguia mais alcançar aquele resultado, né? Porque como nós estávamos falando lá no comecinho da nossa fala, acho que boa parte das pessoas não procura o psicólogo, não procura fazer terapia Espontaneamente. de forma espontânea. Acredito que isso tem desmistificado, tem mudado a forma que as pessoas veem, né? Porque É algo cultural, né? Assim, é da nossa educação. Sim. É aquela coisa assim da frescura. Não, isso passa. Mimimi. Nossa, mas você é uma pessoa tão bonita, você é uma pessoa Sim. tão inteligente, porque você tá triste. Aham. E assim, é uma doença, é uma psicopatologia e ela tem que ser tratada como tal. Sim. Então, como desde a infância, né? Vamos supor que vai acontecendo esse desgaste, como a gente falou, começa na infância, chega na adolescência, esse desgaste, né? Essa falta de conhecer a si mesmo. Fora, gente, as questões familiares, né? Fora as questões que são desestruturantes, né, para crianças, adolescentes, brigas familiares, contextos muito violentos, e isso está muito perto da gente. Às vezes a criança está tendo uma reação da postura dos pais, né? Com toda O certeza. comportamento dos pais está refletindo nas crianças. Reflete, né? Principalmente criança, ela vai reproduzir um comportamento, né, do seu cotidiano. A criança, a princípio, ela tem essa questão da imitação. Mas aí chegando aí nas causas, né, os problemas familiares, eles também podem ser um gatilho importante na depressão de um adolescente. As separações, Às vezes o luto, O né? Um luto. avô, uma pessoa próxima Perda, que né? perde. questões com a sexualidade, né, em relação às suas questões Aceitação. de aceitação. Então, nesse período, eu tenho atendido muitas pessoas, eu acho que são incontáveis, jovens e adolescentes, em que a depressão, ela não, que me chamou a atenção, eu penso, a gente precisa falar disso. Aí eu falava, tá, voltando lá ao raciocínio, com quem que eu posso falar, né? Eu faço um acordo, olha, você precisa de ajuda, porque daqui para frente eu vou fazer uma parceria com o psiquiatra. Né? O psiquiatra vai indicar o psicólogo indica o psiquiatra. Porque existem casos que não dá para trabalhar só na psicoterapia, porque já houve um desgaste físico considerável que precisa de medicação. Então, as pessoas têm muito preconceito com medicação. Sim. E eu acho que isso tem que diminuir. Porque se você tem problema no coração, você toma remédio para o coração. Sim. Se você tem problema de estômago, você toma um medicamento para estômago. Então, a gente precisa, né, desmistificar essa questão da medicação. Ela vai ser uma auxiliar, né, como se fosse uma muleta até a pessoa se recuperar. E aí vem a questão que eu falo que já me preocupou muito e que ainda é recorrente. Então posso ligar para o seu pai, para sua mãe? Posso. Então eu ligo perto da pessoa, vou conversar. Ah, não, meu filho não está com depressão, não. Ele passou a noite inteira na festa. Passou a noite inteira na festa, estava curtindo, tirando foto, postando no Instagram. Não, está com coisa. Meu filho não está com depressão, não. Gente, tem muita gente com depressão postando. É aquele doente funcional, né? A pessoa continua funcionando, ela continua exercendo suas atividades e assim, só ela sabe Quando as luzes se apagam. o que acontece. É a gente com o travesseiro. Eu falo dessa jornada solitária, né? Nossa jornada é solitária. Por isso que a gente tem que pensar muito na gente, né? A gente tem que se cuidar muito, porque é uma questão individual. Quando você morre, você fala assim, Hélida, vamos ali dar uma morridinha comigo? Não tem como. Tânia, vai você mesmo, mas você tem que ir sozinha. Chegou minha hora, eu vou sozinha. Então, essa questão de autocuidado, ela precisa ser algo
acho que podemos falar na palavra de psicoeducação. Não sei se foi você que falou, Leandro, em algum momento, a questão da psicoeducação. Nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Né? Então, ainda voltando lá na depressão, como não teve todo esse cuidado e teve todos esses atropelos, muitas vezes eu não posso contar com a família. E aí vem a preocupação, porque a depressão em qualquer nível, né, seja leve, moderado, grave, né, todos os manuais psiquiátricos, eles vão colocar essas ressalvas, existe a ideação de autoextermínio. Então, infelizmente, tem sido uma preocupação, porque tem tido uma incidência maior, grande, né? A gente sabe que isso não pode ser dito, né, na questão do jornalismo, da comunicação, por várias questões, né, os efeitos em cadeia, mas eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho de psicoeducação, né, com crianças, adolescentes e adultos, para a gente fazer um trabalho mais preventivo de saúde mental. Isso precisa ser uma... A gente precisava nascer com vale terapia. Então, e assim, mas como que a gente pode fortalecer esse vínculo, né? Entre pais e filhos, usando essa inteligência emocional, entendeu? Fortalecer esse vínculo. Acho que o diálogo, né? Essa questão de conhecer mais os filhos conhecer mais os pais, o contexto familiar. É igual você falou, a questão do diálogo, né? Gente, muitas pessoas, elas estão precisando de ser só escutadas, só ser ouvidas. E aí a gente fala de escuta qualitativa. O que é uma escuta qualitativa? Não é só ouvir, pai, aconteceu isso comigo. Tá, beleza, então tá bom. Não, a escuta qualitativa, você senta e você para e você ouve. Né? Ouvir é você receber a mensagem, decodificar, organizar o pensamento para você dar uma devolutiva. E, infelizmente, esse espaço de comunicação, de fala, ele tem ficado cada vez mais curto. Né? Nós vivemos uma questão social interessante, Hélida, nós como mulheres, que foi diferente para as nossas mães, né? Que elas estiveram mais tempo conosco. Presentes no lar, né? Isso, mas as dificuldades financeiras, né? Existem muitas mulheres comigo, não foi diferente, né? Eu fui arrimo de família, criei minhas filhas, né, com o suor do meu trabalho, e eu queria ter ficado mais tempo com elas. Sim. Mas por essas questões de necessidade, né, de trabalhar, trazer o sustento para casa, dar uma boa educação, né, para as minhas filhas, mas eu acho o que eu prezava, né, e eu até oriento, investir na qualidade do tempo. Então, se você tem pouco tempo, investe nesse tempo com qualidade. Então, eu tenho pouco tempo, mas eu vou, de fato... Estar presente de verdade. De corpo, alma e coração. Isso. Intencional no pouco tempo que tem, mas ser presente realmente. Ser presente realmente. Né? Fazer coisas juntos, né? Juntas. Separar momentos, né? Para conversar. Então, essas mudanças, elas são inevitáveis, né? E estamos nós aqui, mulheres, nesse tempo que temos, né? E assim, é preocupante, porque os 2 primeiros anos de vida de uma criança, eles serão imprescindíveis para o resto da vida. E aí entra toda essa questão que nós vamos precisar nos organizar enquanto sociedade, dessa criança crescer sem uma estrutura psicológica para suportar as dificuldades da vida. E como essa criança, esse adolescente, como ele vai lidar com essa pressão pelos resultados que são exigidos dele? A pressão familiar forte. Isso.
quando eu falo da importância, né, de ter essa presença desde a infância, ter esse espaço de escuta, esse espaço de conviver, atividades em comum, se isso vira uma prática, se é uma prática, fica muito mais fácil, né? Porque chega no momento da vida que o adolescente ele não vai mais confiar nos pais. Ele vai ter os amigos como ponto de apoio. Sim. Então, vai ter um período, né, que ele se distancia. E se essa relação de escuta, de convivência não tiver sido cultivada, vai ser muito mais difícil trazer esse adolescente. E aí, quando eu falo dessa questão da pressão, da frustração, a forma que a gente se frustra está muito relacionado com a forma que nós crescemos, como que nós administramos as perdas. Gente, nós perdemos muito mais do que ganhamos no decorrer da vida. São muito mais portas que se fecham do que se abrem. A vida é um rolê. Né? É um negócio assim que você precisa ser resiliente. Sim. E o que acontece? Como essas crianças não tiveram, se essa criança, esse adolescente, não teve um bom ponto de apoio, relações emocionais fortalecedoras, né, afirmações positivas, ela vai crescer um adulto frágil. Nós temos uma geração de pessoas muito frágeis, que não conseguem se frustrar. Então, o primeiro não que houve já é o... Desaba o mundo, Desaba. Né? Meu mundo acabou. E aí, né, aí vem aquilo que eu falei lá no comecinho. Nós somos aquilo que pensamos. E pensamos, nós percebemos o mundo. Então, não, eu fracassei. Né? Então, o fato de ter errado em alguma coisa, não ter tido sucesso em alguma coisa... Gente, a vida é um longo caminho de tentativas, de acertos e de erros constante. E nós precisamos preparar crianças, jovens, né, crianças, adolescentes e jovens adultos a suportar frustração. Então, você não ganhou lá na escola, não, mas eu vou te dar aqui para você. Não, tadinho, não. E falou isso para você, eu vou lá brigar com ele. Não, deixa comigo. Então, assim... Fica super protegendo e a pessoa não aprende a lidar com os nãos da vida. Não aprende a lidar. E, assim, o que você está falando é tão vital que tem o time para isso acontecer. Tem. Você acabou de falar que até 2 anos marca a vida da criança para sempre. Pra sempre. E às vezes os pais, eles estão nessa luta do dia a dia e eles não vê esses 2 anos passar e não vê os próximos 5 passar, porque assim, é uma bola de neve. E aí, assim, não tem como voltar atrás. Não. Às vezes a pessoa, o pai ou a mãe quer recuperar o relacionamento com o filho com 15 anos, quando ele começa a dar os pitis, os problemas. E aí, como você falou, ali ele não confia mais em você, ali já é os amigos. Aí você perdeu aquele lugar. Perdeu a oportunidade. Exatamente. Uma oportunidade riquíssima. A experiência que a gente também como pais, né? A gente pode compartilhar isso para os nossos ouvintes, né? Essa coisa da atividade em comum, você vai ganhando confiança do filho, né? Lá em casa, eu sou muito cozinheiro, eu gosto muito de cozinhar. E eu trouxe o Leandro Isaac muito novinho para a cozinha, né? Ali, com a faquinha mais... sem tanto risco, sem tanto corte, ele ia cortando os legumes para mim. E assim, e a gente foi crescendo muito, nós dois ali, na questão da cozinha. E ele fazia alguma coisa, elogiava. E com a Hélida, ele mais assim, os dois têm uma afinidade muito grande. Eles assistem muito filmes, as séries, né? O gosto dos filmes deles são diferentes dos meus, né? Mas assim, a gente construiu isso, essa confiança. Vocês plantaram. Desde garotinho. A gente só colhe o que a gente planta. A gente Exatamente. vê muitos pais querendo colher dos filhos aquilo que eles não plantaram. Mas e também, só um adendo, nesse processo de confiança, de trazer para perto,
também não deixávamos de corrigir aquelas, né, as manhas, aquelas coisas limites, pertinentes, né? pondo limites. Né? Regras e limites. Mostrando o caminho. Regras e limites. Os nãos também. Claro. A gente falou isso em outros episódios, que a gente sempre fala sobre família, né? Acaba, o assunto gira e toca na família. Os pais, assim, de uns tempos para cá, com esse ativismo, com essa questão das telas, do mundo virtual, parece que as pessoas, assim, elas preocupam muito em ter filhos, mas não ser pais. Sabe? Assim, terceiriza tudo. Terceiriza para um celular. Crianças de colo que não sabem falar nem ler, tem um celular na mão. Então, assim, parece que vai hipnotizando as crianças. Exatamente. Dá uma sensação, assim, como você falou, as crianças perdem a criatividade, elas não sabem mais brincar, elas não têm mais interesse, porque aquela telinha brilhando lá, cheia de musiquinha. É muito mais atrativo. É muito mais atrativo. E, igual você falou, é digerido, ela não precisa pensar, ela só absorve aquilo. Só absorve. Né? E assim, eu tive uma preocupação muito grande quando eu estava criando meu filho, né? E ele já tem 20 anos. E assim, na época, todo mundo na idade dele, de 10, 12 anos, tinha celular. E eu segurei o celular para ele até os 15. E as pessoas assim me olhavam torto, tipo assim, nossa, que mundo é esse? Os coleguinhas do têm celular e ele não. Aí eu falava assim, né, assim, bem cortava assim, bem rápido, assim, e falava assim, não, ele precisa de telefone para quê? Ele tá com a gente o tempo todo. Né, eu assim, lembrava as pessoas que telefone é para telefonar. Se ele tá comigo o tempo inteiro, ele não precisa de telefone. Né, dava assim uma cortadinha básica. Mas o que acontece? Com esse período de 15 anos que ele cresceu sem celular na mão, ele aprendeu a conversar com as pessoas. Sim. Ele aprendeu a se relacionar. Ele conversa com criança, ele conversa com adulto. Ele cozinha, né? Ele cozinha, ele tem um gosto musical apurado. Ele é músico, entendeu? Eu falar para ele assim, ó, você vai chegar lá na casa da sua avó, das vós, vai sentar com elas e perguntar a história delas. Como que elas conheceram os vós, né? E assim, ele achava o máximo, entendeu? Vó, conta a sua história. Sim. E isso refletiu tanto hoje. Que hoje, né, ele está se formando, né, em odontologia, e onde ele passa fazendo estágio, as pessoas se encantam com ele. Porque ele é comunicativo, ele olha no olho da pessoa, ele deixa o celular no bolso, entendeu? Então, assim, ele vai para os lugares, ele não fica, né, sai com os amigos, não fica cada um no celular. Às vezes os amigos dele estão com o celular na mão. Gente, a gente veio para conversar, para comer junto, deixa o celular do lado. E a gente fica tão feliz de ter conseguido passar isso para ele, sim, porque ele só ganhou. Como você disse, ele aprendeu a conviver, ele aprendeu a se relacionar. Quando alguma coisa não agrada a ele, ele fala mesmo, sabe? Tipo assim, ele não fica guardando, né? Às vezes a gente vê as crianças quietinhas, igual você falou, as pessoas pensam, é tímido. Mas às vezes ele tá guardando tudo ali para ele. E ele já é assim, se ele não gostou, não gostei disso. E assim, isso acaba que eu acho ótimo, porque ele se expressa. Tá certo ou tá errado, ele tá falando. E é mais fácil da gente detectar e ajudar. Com toda certeza. Né, do que aquela pessoa caladinha que você tenta tirar alguma coisa dela e não consegue, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a criação. É aquela coisa que você falou, não perder a oportunidade. Tá pequenininho, não entende nada, mas você tá semeando. Semeando. E aí depois, passa uns 5 anos, você tá lá de novo. Quando ele for adulto, ele vai ligar para você. Mãe, eu tô com um problema aqui, o que a senhora acha? Vai se abrir. Né? Não vai ser pro colega. Isso aí é muito sério. Eles vão ter os pais como porto seguro, né? Como alguém de confiança. E isso é como nós estamos falando aqui, é construído. É construído desde criança. Tani, nós estamos se encaminhando para o final, nós vamos ter que fazer mais episódios, né, com esse tema. Então é maravilhoso. Mas sim, que ações, para a gente fechar, que ações podemos tomar para melhorar a saúde mental, nossa saúde mental? Como pais, como adolescentes, crianças. De uma forma geral, né? Geral. Algumas dicas que você queira dar, assim, para essa questão mesmo de estar atento, né, de estar mais próximo. O autocuidado, né? Eu acredito assim que nós precisamos ensinar a criança a se cuidar. Tem um vídeo viral na internet que mostra um pai segurando a filhinha no colo, ela de frente para o espelho.
Ah, já vi esse vídeo. Já vi. Isso. E ele fala, né, várias palavras afirmadoras interessantes para a criança, né? Que eu posso cair, mas eu vou me levantar. Eu sou forte, eu sou abençoada. Ninguém é melhor do que eu e eu não sou melhor do que ninguém. Ou seja, ali já está sendo implantado o autocuidado. Questões de autoconhecimento, de autoestima. Quanto mais a pessoa se conhece, melhor ela se relaciona com ela mesma. Melhor ela não tem como administrar algo que eu não conheço. Então, a forma mais interessante é a gente investir no autocuidado, ensinar as pessoas a se cuidarem. Desde criança, falar de autoconhecimento, autoafirmação, claro, regras, limites, sempre está no pacote. E para nós adultos, né, eu também recomendo muito, né, que tem alguma resistência com a psicoterapia, faça que não vai arrepender. Sim. É libertário. É. Existem coisas que a gente não precisa carregar na mala, na nossa bagagem. Tem muita coisa que nós carregamos lá da nossa infância, né, da forma que a gente aprendeu as coisas, que a gente não precisa carregar mais. E aí a bagagem, né, fica mais leve, a vida fica mais Vai leve. soltando o peso. Isso. E eu acredito que tem que ser leve, né, gente? Porque é muito rápido, né? Nossa passagem aqui, ela é muito rápida. Sim. Então tem que ser leve. Apesar das dificuldades, precisamos encontrar essa leveza. É. Viver com qualidade, né? Viver com qualidade. E assim, uma coisa que você falou no início, que eu queria resgatar agora para o nosso finalzinho, que você falou muito da espiritualidade, né? E assim, a gente, como cristãos, a gente tem uma certa, um paradigma aí, sobre espiritualidade e saúde emocional, né? A gente tem aquela coisa assim, se a pessoa é espiritual, se ela tem fé, ela não fica depressiva. As pessoas têm muito essa confusão. Não, você precisa orar. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do diferenciar um aconselhamento pastoral, né? Um aconselhamento na igreja, no compadre, alguma coisa nesse sentido, espiritual, e uma terapia. Porque as pessoas às vezes confundem. São duas coisas totalmente diferentes. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ainda ontem eu falei sobre isso. Eu sou supervisora de estágio, né? Então, no 9º e 10º período, eu oriento os estagiários a fazerem atendimento. E aí surgiu algo na hora da supervisão que soou um conselho. Eu disse, olha, muito cuidado, o psicólogo não é conselheiro. O psicólogo não dá conselhos. A função do psicólogo é facilitar a reflexão, o entendimento de si mesmo, né, com as ferramentas que nós trabalhamos, dar autonomia para essa pessoa fazer escolhas, tomar decisões, que é muito diferente de conselho. Né? Então eu falo, olha, o conselho, ele é bem-vindo, mas quem vai fazer esse conselho? O padre, o pastor, o seu líder religioso, a sua mãe, o seu pai, o seu amigo, eles vão dar conselho. A psicoterapia, ela se difere totalmente de conselho. Né? O conselho, você está pegando uma receita e entregando para essa pessoa, para seguir aquela receita. Tá dando peixe para ela, E né? a psicoterapia, ela não pretende isso, porque cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem uma personalidade, um funcionamento diferente. Então, dentro dessa perspectiva de personalidade, dessa forma que a pessoa é e atua no mundo e percebe o mundo, eu vou trazer outras questões, como eu disse para vocês. Diagnosticar, confrontar, facilitar, você fazer a pessoa refletir. Acontece muito. Tem coisas que nós sentimos desconfortáveis de dizer.
E na psicoterapia, geralmente a pessoa começa a psicoterapia, tem coisas que ela não quer mexer, ela vai fugir desse assunto. E esse assunto é que eu quero saber. Então, vai chegar, né, com toda a questão da técnica, da forma de trabalhar, você vai fazendo a pessoa trazer essas questões. Tem que tratar a ferida, né? Tem que tratar a ferida. Que tem coisa que você fala, não quero pensar nisso, não. Ai, tem coisa que dói, a gente foge. Sim. E aí o lugar da psicoterapia é o lugar de trabalhar essas demandas. E, olha, como você tinha dito lá no comecinho, é libertário. Né? A pessoa se enxergar com outro ponto de vista, se enxergar e perceber o mundo de uma forma mais leve, diferente, né? E entender que muitas coisas que ele acreditou sobre ele mesmo foram o que disseram, foram projeções, mas não era ele de verdade. Então, o caminho da individualidade, da autenticidade, da espontaneidade, esse é o lugar da psicoterapia, esse é o lugar da psicologia. Não é só para tratar psicopatologias, doenças. Não, gente, é um lugar, é um ambiente para cuidar das nossas questões desde a nossa infância. Cuidar lá do nosso passado. Não dá para voltar ao passado? Não dá, né? Mas o que eu posso fazer daqui para frente? Daqui para diante? O que... Não adianta, tem gente que fica sofrendo, martirizando, o passado, eu sou assim porque o meu passado, usando uma justificativa, se coloca de vítima no mundo. Olha, o seu passado não define você. Sim. Você tem a oportunidade de começar a fazer escolhas diferentes no seu presente para que o seu passado não repita. E isso é possível. A psicoterapia ela abre esse caminho. Você vai ter uma vida mais independente, mais autônoma, mais consciente, mais racional, e você vai dar direcionamentos mais saudáveis para a sua vida. É lógico, problemas virão, dificuldades virão, a vida ela é um composto de alegrias, tristezas e dores. A psicoterapia não vai tirar a sua dor, mas você vai aprender a lidar melhor com a sua dor. Você vai aprender a lidar melhor com suas questões. E quando eu cuido da minha mente, eu tenho que espantar os pensamentos ruins, né? Tipo aquela ideia assim, o passarinho pode vir, voar, mas você não pode permitir que ele faça um ninho, né? Exatamente. Então, assim, veio um pensamento que não condiz com o que eu sou, eu tenho o poder de falar, não vou pensar nisso. Não tem a ver isso com a questão dessa educação mental, esse autocuidado que você falou. Esse autocuidado, a psicoeducação. Sim. Porque existem muitas estratégias mentais que você aprende a fazer depois de um processo psicoterápico. Então, você vai lidar com seus pensamentos de uma forma mais tranquila, você vai lidar com as suas questões de uma forma mais leve. E tem, né, essa questão que você falou, né, da psicoeducação, do autocuidado, gerar pessoas mais autônomas, mais decididas, mais independentes emocionalmente. Esse seria um caminho interessante para cultivar a saúde mental nos nossos ambientes. Bora para frente. Bora. Virar a página. Virar a página. Deus é o nosso maior aliado, né? Com certeza. Para a gente virar essa página e colocar nas mãos dele. Com certeza. A fé entra também, assim, cultivar a fé. A espiritualidade Deus, faz parte do ser humano, do composto do ser humano, né? Ela é nossa vida é um conjunto de aspectos, um conjunto de áreas, né? Que são a área profissional, a área sentimental, afetiva, é um composto. Sim. E por que não, né, incluir também a espiritualidade como um composto na sua vida? Ela também faz parte. Só vai agregar para o bem. É comprovado cientificamente que a fé torna as pessoas mais positivas, torna as pessoas mais fortes, mais resilientes. Isso é comprovação científica. Né? A fé é acreditar. Elas se curam mais rápido, né? A fé é acreditar. Sim. Né? Vou ver as coisas de um aspecto mais positivo.
Isso é muito importante para cuidar da nossa saúde Mesmo mental. que você não esteja vendo naquele momento. Exato. A fé te leva a ver além daquela circunstância. Isso. Então a sua percepção, ela é menos negativa diante da vida. Então é um composto. E eu acho que aí, pra gente fechar também, cercar de pessoas boas, né? Ah, com toda certeza. Pessoas que têm essa vibe, né? Com toda certeza. Da alegria, independente de uma diagnóstico que eu tive, de uma circunstância difícil. Sabe, eu tenho aprendido muito. Tem gente que não vai seguir com a gente até o final da vida. Sim. Porque estão em processos diferentes. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa é melhor ou pior, é porque tem gente que não passou de ano, não vai acompanhar seu processo. Então, algumas pessoas vão ficar para trás. E nós precisamos ser conscientes e racionais no sentido de não trazer de volta quem não anda contigo mais. Né? Não é porque você tem raiva, não é porque você odeia a pessoa, não é porque você é ruim de se relacionar, mas tem pessoas que vão fazer a função delas na nossa vida, nós também vamos realizar a nossa função na vida delas e nós vamos deixá-las para trás. Não porque eu não gosto, não porque eu odeio, é porque o momento é outro. Então, quando você fala de cercar de pessoas boas, eu iria além, cercar de pessoas certas. São aquelas pessoas que estão entendendo o seu processo evolutivo e está caminhando com você. Porque senão, se você ficar nessas relações, em ciclos fechados, em relações que não fazem mais sentido, essa pessoa vai te puxar para trás. Te tira do foco. E você não enche um copo de vinho se ele estiver cheio de água. Então, nós precisamos ter cuidado, né, muito nessa questão. Eu tenho que fechar algumas questões, fechar algumas relações que foram importantes na minha vida, mas para aquele momento já não é mais. E não se sinta culpado por isso. Assim, eu acho que de tudo que a gente conversou, ficou muito claro a importância que a gente precisa ter, abrir os olhos para a importância da saúde emocional, da saúde mental, de investir nisso, né? De não lembrar apenas da saúde física, da aparência, né? Da comida, mas a gente tem que ter esse olhar para dentro, né? Sempre. E assim, se amar em primeiro lugar, para poder amar o próximo, né? Eu só posso cuidar do outro se eu estiver bem cuidado. Sim. Então, assim, acho que o que a gente pode deixar hoje de mais importante em tudo que a gente falou é essa questão. Valoriza a sua emoção, valoriza seus pensamentos, seus sentimentos e a sua saúde mental mesmo. Isso, priorize. Se priorize, não deixa em segundo plano. Com certeza. Eu acho que se a gente seguir essa dica aí de procurar a terapia, não apenas para depois que tem um diagnóstico, mas para prevenir. Para prevenir. Os homens são mais preconceituosos com terapia, eu acho que as mulheres vão mais, né? Tem uma estatística, assim, você acha que... Não que eu tenha conhecido. Mudou muito? Eu acho que mudou muito. Mudou né? bastante. Ah, que bom. Existe uma mudança. Estamos em constante processo de evolução. Psicologia não é uma ciência tão... É uma ciência nova, não é uma ciência tão antiga. Então, ela está caminhando, né? E isso tem mudado muito. Maravilha. Então, nós só temos que te agradecer, né? Eu que agradeço. Deus te abençoe cada Amém. vez mais, sua família, suas filhas, Amém. linda família. Amém. E agradecer aos nossos ouvintes, né? Que estão sempre aqui conosco. E divulga aí para a gente crescer o canal. Tem muito conteúdo bacana para a gente ainda trazer para vocês. Agradecer a Traços, né? Acabamentos, a Corfel Iluminação, que São sempre nossos patrocinadores. E a presença de você que está aí do outro lado, né, nos acompanhando. Muito obrigado e compartilha essa mensagem. Passa para frente aí para os seus amigos, porque aquele que você ama precisa de ouvir, né? vamos cuidar da nossa saúde emocional. Exato. Para tudo, prosperar. É verdade.